está no ar o Unifra Entrevista. E por aqui também está no ar um cheiro muito bom de perfume, porque este é o tema do programa de hoje. Para conversar com a gente sobre a história do perfume, professora Nikellen Witter, né? Professora de História aqui da Unifra, e que vai dar uma disciplina justamente resgatando toda essa história. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Professora, hoje quando nós falamos em perfume, né, nos remete a vidros sofisticados, né, com designer arrojado e com um investimento considerável por esse líquido precioso. Mas o perfume a história do perfume começa bem antes desse perfume líquido, digamos assim. Sim, a gente tem uma longa história da busca dos cheiros bons, dos cheiros agradáveis. E ela é também uma história muito baseada no hedonismo da humanidade, na busca do prazer olfativo, com o qual nós nem sempre convivemos, né? A gente tem que pensar também que uma história do perfume, ela não pode ser pensada sem nos remetermos aos cheiros ruins com os quais a humanidade conviveu, produziu. E que é inerente, ao corpo, falando. a forma como nós vivemos, a civilização que nós construímos. Então sempre houve essa busca de conquistar cheiros agradáveis que fossem colocados nos espaços e nas pessoas. E essa busca, no primeiro momento, ela é intencional ou ela acontece por acaso? Bom, a gente não consegue marcar isso de uma forma muito clara. Provavelmente foi o acaso, né? Nas primeiras fogueiras, o cheiro de uma madeira mais, com um olor mais agradável tenha chamado a atenção e se tenha começado a buscar. A canela, por exemplo, é uma madeira que solta um odor mais agradável. E, bom, o próprio nome perfume, né, ele vem disso, ele vem da fumaça, ele remete a essa ideia, né, é aquilo que viaja no ar, né, então se busca, através da queima inicialmente, né, os incensos, flores, folhas, né, conseguir colocar esse ar no ambiente. Mas isso também, desculpa te interromper, mas isso também tem relação com o divino. Se fazia isso também para oferecer o divino. É que como se os perfumes agradam os homens, eles certamente agradam os deuses. Né? Então a ideia de levar... E a fumaça, ela era também uma forma de alcançar os céus, de levar, né, esses cheiros, os desejos, as oferendas direto aos céus. A gente tem um mito, né, de origem de uma escolha de cheiros, que é quando Prometeu ensina os homens a honrar a Zeus. E ao honrar a Zeus, eles fazem um sacrifício animal, né, de um boi, e o Prometeu ensina a separar da seguinte forma, né? Se pega as carnes e se cobre com as vísceras, né, e os couros, e se pega os ossos e se cobre de gordura. E coloca fogo. E os deuses escolhem pelo cheiro o que eles querem de oferenda. Mas o Prometeu era, né, muito safado, e ele quer que os homens tenham as carnes para poderem consumir. E o cheiro bom é o cheiro da gordura, é o cheiro do nosso churrasco, né? Sim. É o que nos atrai nos domingos de manhã. Então é esse o cheiro que Zeus acaba escolhendo, enganado, ele fica com os ossos e a gordura, enquanto os homens ficam com as carnes que têm os cheiros ruins, mascarados pelas vísceras. Mas essa busca, né, inclusive das comidas com um cheiro mais agradável, o nosso olfato, ele é um sinalizador de perigo, é um sinalizador de sabor. Né, parte do nosso gosto está no olfato. Então ele é um sentido extremamente rico, mas que por muito tempo ele foi colocado em segundo plano, tanto nas pesquisas quanto nos estudos, porque existe uma dificuldade de quantificar o cheiro. O que é um cheiro bom, o que é um cheiro ruim. E essa dificuldade de quantificar o cheiro, um pouco irracional, né? E também a ligação do olfato com os nossos sentidos sexuais, né? Por causa dos feromônios, da atração que a gente sente a partir dos cheiros. Todos esses elementos fizeram com que os cheiros fossem, a pesquisa em torno do cheiro fosse colocada num segundo plano. Depois disso, né, a ligação dos cheiros, dos cheiros dos perfumes com a questão de gênero, né, das mulheres
quererem estar mais perfumadas. E aí, como todos os assuntos de mulheres ficam um pouco em segundo plano, né? Isso só aconteceu mais a tardiamente. gente vai cunhando, inclusive, aquela ideia de que quando alguma coisa é supérflua, a gente diz que é uma perfumaria, né? Essa expressão já reproduz bem isso. Já reproduz bem isso, mas para desmontar ela, basta a gente pensar na cidade que a gente vive, né? Onde é que está o lixão? Ele não está no centro da cidade. Está excluído. Ele está excluído. Todas as coisas que não nos cheiram bem, elas foram afastadas. Nós desodorizamos o nosso espaço porque nós temos uma sensibilidade olfativa bastante forte. Aí alguém vai dizer assim, mas uma coisa é limpar o ambiente, outra coisa é perfumá-lo. Mas nós perfumamos o tempo todo, o nosso produto de limpeza é perfumado. Tem até aerosol para deixar o ambiente mais cheiroso e com isso aconchegante. Exato, sabonetes, shampoos, nós temos toda uma indústria. A indústria da higiene está absolutamente ligada à indústria do perfume. E em que momento a humanidade começa? Porque no início, como tu acabaste de relatar, era um perfume, era um cheiro agradável, mas tinha a oferenda ao divino. Quando o homem começa a querer usar e se apropriar desses cheiros no corpo, de que forma ele consegue isso? Eu acho que isso, inicialmente, não há uma diferenciação de colocar esse cheiro no corpo e de ter essa ligação com o divino. Até porque as pessoas que ofereciam, né, por meio da queima, elas mesmas se defumavam, né? Esse cheiro ficava nelas. Mas existem formas de proteção do corpo, da pele, dos cabelos, que eram baseadas nos óleos, né? E esses óleos passaram também a ser perfumados como forma de ficarem mais agradáveis. E o próprio óleo de oliva, se acrescentava o quê, por exemplo? Flores, fruta, cascas de frutas, ervas em geral, né? Tudo que pudesse dar aquele óleo um odor, e às vezes começava com uma erva, depois se ia fazendo misturas até chegar a óleos extremamente sofisticados, e quanto mais difícil de conseguir a substância olorífica, mais caro ficava aquele óleo. Então, embora os perfumes fossem, né, de alguma forma possíveis de ser acessados, muito rapidamente vai se formar líquidos, no caso oleosos, né, mas muito caros, que vão ser parte da ideia de luxo, né, que as elites vão construindo. Quem só quem tinha condição de estar cheiroso. Porque até não quer dizer que não houvesse possibilidade de alcançar um cheiro, mas era um cheiro simples, né? Vamos lá, uma casca de uma fruta colocada num óleo durante muito tempo. E esse óleo, ele era passado nos cabelos tanto de homens como de mulheres? Tanto de homens quanto de mulheres. Tinha essa porque ele é uma forma de proteção, né? E de facilitar o penteado. Então, se a gente olha aquelas imagens da Mesopotâmia, aquelas barbas frisadas, são a óleo, né? O cabelo liso dos egípcios, aquilo tudo é a óleo, né? Com perfume. E em que civilização é que foi usado, que nós conversávamos, o cheiro, né, a erva, dentro do colar, dentro do brinco? Isso na Renascença se começa, então, a fabricar alguns tipos de joias que tinham o condão de guardar, né, os cheiros durante o dia todo, porque ainda as formas de fixação dos perfumes eram muito né, incipientes, estava apenas começando as pesquisas. A alquimia, né, ela vai estar junto com a indústria perfumista no início, depois vai dessa transformação. Exatamente, e isso vai depois evoluir para a química, né? Mas inicialmente são os alquimistas que começam a fazer essas experiências com os cheiros, e como não era muito fácil fixá-los na pele durante muito tempo, as pessoas elegantes, e aí tanto homens quanto mulheres, guardavam então pequenas joias com odor para usar ao longo do dia. A própria ideia de colocar uma pasta, às vezes feita ou de lanolina, ou até mesmo de graxa ou de banha, né, macerada dentro de um pequeno anel ou de uma pequena almofada que era guardada na roupa. Eram as estratégias antes do perfume que nós conhecemos hoje.
Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque depois nós vamos falar também sobre os banhos. Qual a origem do banho? Será que nós aprendemos a tomar banho com os índios? Não saia daí. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. A ONG Influenciação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Influenciação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfluencia.org. Olá, a Unifra Entrevista está de volta e hoje conta com a presença da professora Nikellen Viter, que é professora de História e vai dar uma disciplina, né, agora de inverno, né? Não, no segundo semestre. Ao longo do segundo semestre, sobre a história do perfume. Professora, existe, não sei se é mito ou verdade, agora eu vou aproveitar para esclarecer, né? A gente ouve falar muito que os brasileiros, né, principalmente aqui depois do descobrimento, a gente aprendeu a tomar banho com os índios. Isso é verdade? De onde vem essa questão do banho? Uma outra questão também ligada a perfume, para fazer um gancho com o primeiro bloco, é que os europeus são extremamente perfumados porque não costumam tomar banho. Vamos colocar isso em pratos limpos e esclarecer de vez. São dois mitos. Dois mitos que não têm o menor fundamento de verdade. Primeira questão é pensar o seguinte, no momento em que o banho se populariza no Brasil, e isso é em meados do século XX, não antes. Antes não se tomava banho. Não era diário. E não se tem a ideia do banho higiênico, porque hoje nós tomamos banho não apenas para ficar cheirosos, né? Nós temos a noção do banho como limpeza, do banho como parte de um ritual de higiene que é diário. Não se tem essa ideia antes do próprio higienismo, que é uma noção que nasce na segunda metade do século XIX. E o que se fazia? Fazia o que diziam os antigos, lavar as partes ou nem as partes se lavavam? Às vezes se lava as partes, às vezes se tem outras noções de higiene, né? A percepção de limpeza, ela se baseava a partir do século XVII, XVIII, na percepção das mãos, rosto e pescoço limpo. E no uso da lingerie, né, que era a roupa branca que se colocava por baixo. Né, e essa roupa branca era trocada com um pouco mais de frequência. Essa roupa branca era o banho. Trocá-la era o banho. Tinha o mesmo significado para aqueles grupos que o banho. Né? O brasileiro ele tem uma percepção de si mesmo muito elevada por tomar banho todos os dias. Acha que e ele gosta é superior por isso. Exatamente. E gosta de se colocar, né, então, no ápice higiênico entre todas as nações. Mas não funciona assim. A revolução higiênica ela é própria de uma época, de um período. Ela tem a ver com noções de higiene, que são criadas, que são historicamente datadas. Ela tem a ver com a própria indústria da higiene que a gente estava falando no primeiro bloco, com a propaganda dessa indústria. Se a gente pegar propagandas, por exemplo, do pós-guerra, década de 40, 50, a gente vê propagandas falando o seguinte, que é importante usar sabonete, não tomar banho. Não, a ideia não é vamos usar o melhor sabonete. Esse é melhor que o outro. Não está tentando convencer qual é o melhor sabonete. Está tentando se convencer a usar sabonete.
Então, isso já é uma prova para a gente de que não era um costume, de que não era próprio das pessoas. Elas tinham que ser convencidas a usar aquele produto muito mais do que a escolher entre a diversidade do mercado. A questão dos indígenas, ela é muito bonita, muito poética, mas convenhamos, no momento em que o banho se populariza no Brasil, esse contato estreito com os indígenas já não existe mais, há muito tempo. Os indígenas que teriam contato estreito com a civilização que se estabelece no Brasil já estão aculturados, então já não vivem mais como viviam nas florestas, né, ou nas selvas. O banho dos indígenas, ele ocorre, mas ele é muito mais lúdico do que higiênico, ele também não tem essa noção... É um momento de lazer, é um momento de integração lazer, das de famílias. integração, de ensino das crianças a pescar, a nadar, a conviver com a natureza. Não tem o nosso... A preocupação de se manter limpinho. Exato, não tem o nosso projeto, tá? Então não funciona colar essas coisas. E a outra ideia, né, que também não é tão distante, que é essa que nós costumamos dizer, não, mas se inventou o perfume porque não se tomava banho. Para isso a gente parte da ideia de que o banho é um dado, e o banho não é um dado. As pessoas não tomavam banho, ponto. Né? O banho como nós conhecemos não existia, existiam outras formas de limpeza. Dentro disso, o perfume era uma forma de agrado dos seus sentidos, dos sentidos das pessoas que estavam próximas, né? Era uma noção de riqueza, de estar na elite, né? De pertencer a uma determinada elite. E quando o perfume começa a ser entendido também como uma arma, um argumento para sedução? Que a mulher começa a usar para sedução. Desde sempre. É? Eu acho que a mulher já era mal intencionada. Mas não só, ou não é uma só as questão de mulheres. gênero? Não, acho que não é uma questão de gênero. Eu acho que há também a questão dos homens, né? Existem comentários em textos e diários, né, de princesas reclamando dos maridos que cheiram a cavalo, né, e às vezes levando algum amante ou algum que não tinha esse cheiro, que tinha, né, um cheiro mais agradável. Eu não lembro agora onde eu li, mas era na Grécia Antiga, que os escravos fizeram uma greve e pararam de produzir. Não era o perfume líquido ainda, né? Mas pararam de produzir os bons odores para os seus senhores para conseguir reivindicar e deu certo. Com certeza, porque era uma forma... Porque também a gente não pode esquecer, como eu falei no primeiro bloco, a questão do valor, né? À medida em que esses óleos vão ficando mais sofisticados, eles vão ficando mais caros. Né, até desembocar quando nasce a alta costura e a própria indústria da moda. E que esses perfumes no viram 19, grife também. E os perfumes acabam sendo englobados pela moda, né, e se tornam grifes, se tornam ícones. Né, a professora trouxe, está aqui no estúdio, depois nós vamos mostrar os frascos desses perfumes, que é uma arte à parte ainda, né? Porque ele tem um designer diferenciado. Eram contratados arquitetos, artistas, né? Para pensar na embalagem. Um dos frascos que tem ali, o frasco do Salvador Dalí, ele é muito famoso, né? Que ele tem o nariz e a boquinha. Né? Tem o desenho do Dalí, né? a boca que ele costuma aparecer em vários das pinturas dele. Né? E isso ajuda a reforçar essa ideia de que o perfume é algo para a elite, para quem tem... Exato, né? A própria ideia, por exemplo, a questão dos corantes, né? A maioria dos perfumes é amarelo-ouro, não é por acaso. É uma escolha. Aí a gente remete de novo aos alquimistas que, né, transformavam tudo em ouro e que tem ouro líquido, né, perfumes que vão ficando cada vez mais sofisticados, mais caros. O perfume mais famoso do século XX, o Chanel número 5, criado pela Chanel. Tem uma história famosa, né, que quando ela estava fazendo as escolhas, ela pediu que colocasse mais jasmim na fórmula. E o perfumista disse para ela, mas vai ficar muito caro. E ela disse, então coloca o dobro. Por quê? Porque era justamente para se diferenciar. Para ser um objeto do desejo, para ser algo quase inacessível, algo de poucos. Que quando alguém desse para alguém, estivesse dando quase uma joia. Né? Então, o perfume alcança esses níveis a partir da segunda metade do 19 e ao longo do 20, ele vai tomando
essa proporção. E é nesse período também que se aprende a fixar o perfume? A fixação do perfume, ela começa, como eu te falei, né, os processos de pesquisa ao longo da Renascença, mas já no 17 e no 18, eles têm alguns usos com substâncias animais, como o almíscar, né, que tem uma fixação fortíssima. Né? E essa fixação, para a gente entender, seria o quê? De horas, de... Manter durante um determinado número de horas. Mas hoje se consegue muito mais. Não. Não, nem sempre, porque aí também tem uma questão econômica, né? Se tu conseguir um perfume que fixe durante muito tempo... Ele vai durar demais. Ele vai durar demais, menos. exatamente. Questão então, do consumo, há um da limite, sociedade do consumo. Por mais que a gente pudesse até, né, eu não sei, aí já entra na seara da química, né? Fixar durante um tempo maior, eu não acho isso economicamente interessante para a indústria, né? E aí não vai se investir tanto nisso. Se fixa por um determinado número de horas. E se cria aí uma série de coisas acessórias, né? É o frasquinho de bolsa, é a canetinha, é não sei o quê. Ou perfumes que se acumulam, é o sabonete, o shampoo, o hidratante, né? São perfumes que se acumulam para garantir um povo cheiroso durante mais tempo. E, professora, a disciplina, então, vai ser dada durante todo o segundo semestre. Exato. E os alunos vão passar por todas essas fases, entre aspas, de evolução do perfume ou as diferentes civilizações. E comparando sempre com o processo de desodorização, né? Dessa construção da nossa sensibilidade olfativa, que hoje nós somos extremamente sensíveis a determinados cheiros. Nós não suportamos determinados cheiros que em outras épocas as pessoas não davam a menor atenção. Né? Então, fazer esse contraponto sempre, também com a questão da higiene, com a questão... o perfume, ele é um dos dados de um universo, né, que envolve não só as nossas percepções olfativas, mas as nossas relações com o nosso corpo e com os corpos dos outros. Eu fiquei curiosa e pensando por que o brasileiro gosta de se ufanar, né, de tomar o banho diário, mas tem alguma relação também geográfica, por a gente ter esse privilégio de ter acesso à água que não salgada por todos os lados aí. É, um pouco isso. Eu acho que a gente tem elementos que são sociais, né? Há uma instalação da higiene de cima para baixo. E, principalmente, quando a gente fala em Brasil, a gente nunca pode esquecer que nós tivemos um período de trabalho escravo. E quando a escravidão é abolida, né, e todos se tornam livres perante a lei, há uma ideia de que cheirar a trabalho, ao suor do trabalho, te colocava num nível mais baixo da sociedade. Então, e é uma ideia que perpetua até hoje. Se a gente vai fazer uma faxina na casa, não vejo a hora de tomar um banho e tirar esse cheiro. Exato. Né? Não, e tem frases que ficam famosas, né, dentro da sociedade brasileira, como sou pobre, mas sou limpinho, né, que vem dessa ideia. A ideia de uma higiene que te eleva socialmente. E até permite mais esse contato, os contatos, né? Com a ideia de ser caprichoso, de ser limpo, é para não estar aproximado da ideia do cheirar a trabalho. Tá certo, foi muito esclarecedor, bastante curiosidade sobre banho, sobre perfume, e eu acho que eu vou me candidatar e vou ser aluna também nessa disciplina. Professora Nickelin, foi um prazer lhe receber mais uma vez aqui, viajar pela história do perfume, a história do Brasil, e o Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!